Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa sala de aula invertida. E hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha que pode ter duas funções, certo? De acordo com o verbo que ela irá acompanhar. Então vamos ver aqui as funções da partícula se, ok? Então vamos ver aqui duas funções dessa palavrinha. Essa palavra se, ela pode ser índice de indeterminação do sujeito ou ela pode ser uma partícula apassivadora, ok? Então, quando é que ela vai ser índice de indeterminação do sujeito? Quando, como o próprio nome já diz, índice de indeterminação do sujeito é quando essa partícula servir para tornar o sujeito da frase um sujeito indeterminado. Certo? Que é quando nós não conseguimos identificar quem é o sujeito da oração. Então, nós temos aqui, quando essa partícula vier acompanhada de um verbo transitivo indireto ou de um verbo de ligação, ok? Ela vai ser índice de indeterminação do sujeito. Vamos aqui relembrar. Um verbo vai ser transitivo indireto quando ele precisar de um complemento, quando ele não tem sentido completo sozinho e esse complemento foi introduzido por uma preposição. E nós vamos ter aqui também um verbo de ligação, só relembrando o que é, quando esse verbo não exprime uma ação, certo? Ele serve apenas para ligar um sujeito a uma característica, ok? Então, sempre que essa partículazinha vier acompanhada de um verbo transitivo indireto ou de um verbo de ligação, vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos aqui para o exemplo. Precisa-se de ajuda. Eu tenho aqui o se, nossa partículazinha se, e ela está acompanhada do verbo precisar. Esse verbo precisar vai ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de uma preposição, certo? Na hora de introduzir o complemento. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa, ok? Então, se eu chego para vocês e digo preciso, vocês irão perguntar, precisa de quê? Ou de quem? Então, esse verbo precisar é um verbo transitivo indireto porque o complemento que ele exige precisa ser ligado por uma preposição. Então, eu tenho aqui, confia-se. Nossa partícula se está agora acompanhada do verbo confiar. E quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Então, eu tenho aqui a preposição em, ok? Ligando aqui o verbo confiar. Então, o se, já que ele veio acompanhado de um verbo transitivo indireto, ele vai ser, nesse caso, índice de indeterminação do sujeito. Ok? Agora vamos ver aqui quando é que essa partícula se é uma partícula apassivadora. Quando vier acompanhado de um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo, ok? Nós temos aqui um verbo transitivo direto, quando esse verbo precisa de um complemento, ok? Quando esse verbo precisar de um complemento e esse complemento não exigir o uso da preposição. E nós vamos ter o verbo bitransitivo, relembrando aqui, quando esse verbo exige dois complementos, certo? Então, quando é que acontece isso? Vamos pensar aqui em um exemplo desse verbo bitransitivo. O verbo avisar. O verbo avisar. Se eu disser assim, avisei, eu vou fazer a pergunta, avisei o quê? Avisei da prova. Avisei da prova, mas se eu disser avisei da prova, ainda não tem sentido completo. Percebam, eu já usei um complemento, da prova, mas ainda não tem sentido completo. Avisei da prova aos alunos. Então, eu usei dois complementos. Então, quando esse verbo exige dois complementos, ele vai ser um verbo bitransitivo. Ele vai precisar de um objeto direto e de um objeto indireto.
Então, quando essa partículazinha se vier acompanhada de um verbo transitivo direto ou de um verbo bitransitivo, certo? Ela vai ser classificada como partícula apassivadora. Vamos aos exemplos. Construiu-se uma casa. Tenho aqui a partícula se e o verbo construir, que vai ser um verbo transitivo direto, porque ele não precisa da preposição. E aqui o verbo fazer. Faz-se necessário que você venha. Tenho aqui o se acompanhado do verbo fazer, que esse verbo fazer vai ser um verbo transitivo direto também, certo? Então, sempre que essa partícula se vier acompanhada, que retomando, quando essa partícula se vem acompanhada de um verbo transitivo direto ou de um verbo bitransitivo, vai ser partícula apassivadora. E quando vier acompanhado de um verbo transitivo indireto ou de um verbo de ligação, vai ser índice de indeterminação do sujeito. Ok? Espero que vocês tenham entendido nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, pode deixar seu comentário aqui no vídeo, lá na nossa agenda digital, ou tirar essa dúvida durante as nossas aulas pelo aplicativo, tá bom? Então, um beijo para vocês, tchau e até a próxima!